A nossa mensagem de hoje fala de um mistério. Mistério na madrugada. Madrugada é aquele horário que a gente já deveria estar dormindo depois da meia-noite. Mas tem muita gente que fica aí enrolando, e aí vai dormir só depois da meia-noite. Não pode, não pode, porque a gente precisa descansar a cabeça, precisa dormir para a gente acordar bem alegre. Mas a nossa história de hoje vai falar sobre um mistério na madrugada. Por quê? Porque a mensagem ela vai falar sobre medo. Medo de coisas que não existem. E para falar de medo de coisas que não existem, eu vou falar de uma história que eu inventei, mas eu vou chegar numa mensagem que está na Bíblia. Eu sempre falo para vocês que a Bíblia é um livro que conta a história de homens e mulheres que tiveram Deus agindo na vida delas e com coisas bastante parecidas com as que a gente já passa aqui na Terra. E aí eu vou contar uma história de um mistério. A Bíblia também conta a história de um mistério, de uma coisa que as pessoas achavam que era, tiveram medo, mas viram que não era nada demais. Não precisava ter medo. E para contar essa história e vocês entenderem bem, antes eu vou contar uma história que eu inventei da minha cabeça. Uma história sobre um mistério na madrugada. E essa história ela vai começar num lugar que eu gosto muito, que é o campo. No campo tem muitas fazendas e muitos sítios, né? E no campo é um lugar legal de passar férias. E a Giane contava os dias para chegar ao período de férias, porque a tia Nilda e o tio Ailton moravam num sítio afastado da cidade e era muito divertida a vida no campo. Giane fazia muitas coisas lá no sítio, muitas coisas. Ela gostava porque lá tinha muita coisa para fazer. Ela gostava muito de andar a cavalo. Ela gostava demais dos cavalos. E além disso, ela nadava no rio. E o rio tinha uma água tão gelada que parecia de geladeira. Além de nadar no rio, de andar a cavalo, ela conseguia beber um leite bem fresquinho, que era tirado da vaca, e ela bebia esse leite com o maior prazer, porque ela achava uma delícia. E além disso, ela gostava muito de alimentar os animais do campo. Todos os animais ela ajudava a alimentar. E aí, o que acontecia quando as luzes apagavam? Uma escuridão total. Mas ela conseguia ver as estrelas que era uma coisa impossível na cidade. Olha como era lindo o céu lá no sítio, era muito lindo, muito lindo. Mas quando as luzes apagavam, era uma escuridão terrível, mas uma escuridão que vocês nem imaginam. Ela não conseguia ver nem a ponta do nariz se ela abrisse o olho. Era muito louco isso. E o medo? Bem, ela tentava, né? Mas ela não conseguia evitar o medo. E tudo mudou numa noite de chuva. A Giane estava tentando dormir, estava uma escuridão danada e de repente ela escutou um barulho estranho vindo lá da varanda. O barulho fazia assim, olha, quer ver? Tá, 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 tá. E parava. Aí depois fazia de novo, tá, 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 tá. E parava. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Olha, ela ficou muito preocupada, era um mistério. Ela ficou imaginando uma porção de coisas. Nossa, que barulho é esse? Mas que barulho é esse? Seria um monstro de 3 cabeças e 20 olhos? Ela pensou tanta besteira com esse mistério. Mas acontece que ela respirou fundo. Toda valente, ela confiou em Deus. Aí ela pegou a lanterna, acendeu. E aí ela foi lá na varanda. Quando ela chegou na varanda, ela começou a rir, porque foi muito engraçado. Ela descobriu o mistério. Era o seguinte, era o guarda-chuva da tia Nilda, que estava aberto no chão da varanda para secar. Quando o vento da noite batia no guarda-chuva aberto, o guarda-chuva andava e fazia tá, 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 tá.
E aí o vento batia do outro lado e ele voltava e fazia tá, 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 tá. Era um monstro muito fajuto, não tinha monstro nenhum. Era fruto da imaginação. Muitas coisas que a gente pensa assim, que é um mistério, não tem mistério nenhum, é fruto da nossa imaginação. E o que te causa medo? Lugar muito alto? Trovão? Ficar sozinho te dá medo? Ou a escuridão, que nem a história da Jeane? Todo mundo tem algum medo, mas não são só as crianças que têm medo, não. A Bíblia conta uma história de pessoas adultas que, apesar de conhecerem Jesus de perto, de andarem com ele, sentiram muito medo de uma coisa que não existia e que não existe. Fantasma. Olha só, tem uma história na Bíblia que fala de medo, e medo de uma coisa que não existe. Fantasma. Dá para acreditar? Olha só, isso tudo aconteceu na Bíblia e a história chama Jesus anda por sobre o mar. Na verdade, eu já contei essa história para vocês, que está lá em Mateus 14, do 22 ao 33. Eu contei para vocês do culto das crianças de 29 de novembro de 2020. Vai lá depois e dá uma olhadinha nessa história de Jesus anda sobre o mar. E tudo começou porque Jesus estava do outro lado do mar da Galileia e ele tinha acabado de receber a notícia que o primo dele tinha morrido. Ele ficou muito triste, ele queria ficar um pouco sozinho. Mas Jesus, mesmo triste e querendo ficar sozinho, ele não resistia. Quando ele chegou do outro lado do mar da Galileia, ele viu que tinha uma multidão de pessoas que precisavam dele, pessoas doentes que precisavam de cura. Então ele não resistiu, ele parou ali e conversou com as pessoas, fez muitas curas e ainda ficou conversando com as pessoas um tempão, ia instruindo, educando, né, falando com as pessoas com maior gentileza. E aí ele pegou e falou para os discípulos assim: olha, discípulos, vocês fazem o seguinte, alimenta essa multidão. Lembra da história que eu contei para vocês? Lembra da multiplicação dos pães e peixes? Então, foi nesse dia aí que ele fez uma das multiplicações que estão escritas na Bíblia. E aí a multidão ficou de barriguinha cheia e ele falou assim: agora, discípulos, vocês vão fazer o seguinte, pega o barco e vai para o outro lado do mar da Galileia, que eu vou ficar aqui e eu ainda vou conversar um pouquinho com essas pessoas. Eu vou conversar com eles, vou me despedir com calma, eu ainda quero fazer uma oração sozinho e depois eu vou ficar com vocês. Bom, os discípulos foram, pegaram um barco e foram lá para o meio do mar da Galileia. E Jesus ficou conversando com as pessoas, despediu de todo mundo, e aí terminou de falar com todo mundo. Depois que ele terminou, ele subiu no monte e foi orar. Aí ele ficou sozinho com Deus e falou com o pai dele, fez uma oração e tal. Depois que ele fez a oração, ele resolveu encontrar com seus discípulos. Lembra que eu falei que os discípulos estavam lá no meio do mar da Galileia? Que na verdade é um lago muito grande, o pessoal chama de mar. E aí ele resolveu ir lá. O que ele fez? Ele foi, com o pezinho dele. Jesus não é o Filho de Deus? Então, ele foi encontrar com os seus discípulos andando por cima das águas. Aí ele foi, tranquilamente andando por cima das águas. E estava na hora que o mar da Galileia geralmente fica muito bravo. O mar da Galileia é calmo, mas ele tem uns horários que ele começa a ficar muito raivoso, o mar. Jesus foi andando,
foi andando, foi andando. E lá no meio do mar, os discípulos já estavam tendo muito trabalho com o mar da Galileia. Eles estavam tentando controlar o barco, porque estava muita tempestade. Jesus foi andando, foi andando. De repente, Jesus chegou um pouco perto do barco. Já estava quase chegando no barco. Quando ele já estava quase chegando no barco, os discípulos que estavam cansados lá de controlar o barco, olharam e viram um vulto. Viram alguma coisa vindo lá de longe. O que eles devem ter pensado? Quando eles viram alguma coisa que eles não estavam definindo o que era, lá no fundo andando em cima da água. Ah, na mesma hora eles falaram, isso aí só pode ser um fantasma. E começaram a pensar um monte de coisa na cabeça deles, um monte de coisa, um monte de coisa. E aí na Bíblia está escrito que os discípulos, ao verem-no quem? Jesus, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Olha, adultos que ficaram com muito medo de um mistério, disseram que era um fantasma e gritaram muito. Então a gente fica pensando, poxa, mas os discípulos não acreditavam em Jesus, não acreditavam em Deus? Como que o medo tomou conta da cabeça deles depois que eles imaginaram uma coisa que não existia? Fantasma não existe. Por que eles tiveram medo? E aí, Jesus chegou perto deles e falou, coragem, sou eu, não tenham medo. Sou eu, Jesus. E aí, eles não se acalmaram, não. Vocês acham que eles se acalmaram? Nada disso. Jesus falou, sou eu, não temas. Mas a Bíblia diz que aí Pedro olhou para ele e falou assim, Senhor, manda-me ir ter contigo se és mesmo, Senhor. Manda que eu vá até aí. Manda que eu ande sobre as águas. Pedro não acreditou e queria uma prova. Se era mesmo Senhor, então pronto, então me diz para eu andar sobre as águas. Então, gente, o que causa medo em vocês? Muita coisa causa medo, não é isso? E aí a gente pensa assim, poxa, Jesus demonstrou todo o seu poder, né? Andando sobre as águas, um milagre tão maravilhoso. E os discípulos demonstraram tanto medo, não foi isso? Muito engraçado. A gente precisa ter confiança em Jesus, né? Ele não vai deixar a gente sozinho no perigo. O final da história a gente até sabe, né? O que aconteceu? Pedro saiu, botou o pezinho na água e estava andando por cima da água. Mas Pedro, mais uma vez, teve o quê? Medo. Teve medo e quando ele viu que as ondas estavam muito altas, ele teve medo e começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele falou assim, salva-me, Senhor. Então ele já estava até acreditando que era mesmo Jesus que estava ali perto dele. Ele teve muito medo e falou, salva-me, Senhor, eu estou afundando. E aí Jesus pegou ele pela mão e levantou ele. Não foi isso? Então, depois que Jesus subiu no barco, o mar da Galileia se acalmou, ficou tudo calmo. Tá vendo, Pedro? Tá vendo, discípulos?
não tinha nenhum mistério. Era eu, Jesus falou. Eu é que era que estava vindo. Eu não sou filho de Deus, eu estou andando em cima das águas. Não existe fantasma, não precisa ter medo de coisa que não existe. Não existe nada disso. Lá na Bíblia está escrito: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. Deus diz para a gente não ter medo. Então eu quero ver quem vai ter medo agora de coisa misteriosa que pode ser explicada. Tudo tem a sua explicação. Lembra do guarda-chuva da Giane, que fazia barulho e ela achou que era um monstro de 3 cabeças e 20 olhos? Então, não era nada disso. Era simplesmente um simples guarda-chuva.